Bom, vocês estão bem? Eu sempre começo perguntando isso, né? Tá todo mundo bem? Todo mundo animado? Tem que falar mais alto, hein? Todo mundo animado? Tomaram café? Estão alimentados? Que bom! Agora eu sou o pai da Morena, não tem nem mais nome, é pai da Morena. Chega lá na Unimed, é pai. As mulheres de 60 anos me chamando de pai. Pai, que isso, moço? Isso é minha avó, enfim. Enfim, muito tempo que eu não tenho a responsabilidade e o privilégio de trazer alguma palavra aqui. A última vez, estava dando uma olhada, foi em 15 de outubro, um pouquinho depois a Morena nasceu. E aí os planos mudaram um pouquinho, né? Acho que a maioria aqui já conhece. Na hora certa a gente vai falar um pouco mais sobre. Hoje, eu fui incumbido de falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é o batismo, né? O batismo, ele é uma ordenância para alguns, é um costume para outros, mas a gente vai falar um pouco a respeito disso. Eu vou pedir depois para vocês abrirem a Bíblia digital, a Bíblia física aí, para a gente ler algumas coisinhas. Não trouxe para pôr no telão porque eu esqueci, mas é isso. Bom, em primeiro lugar, vamos orar? Pode ficar sentado mesmo se você quiser. Deus, essa é uma oração sincera e verdadeira, onde eu peço para que o Senhor toque nos meus lábios, para que eu não fale nada diferente daquilo que o Senhor quer. Que o Senhor corrija meus lábios, minha vontade impura, me perdoa pelas falhas. Eu sou pequeno e pecador, mas o Senhor é grande, é justo e é bom. Que nessa manhã os meus lábios sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo para falar apenas o que o Senhor quer, e que os ouvidos que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir em casa também, que estejam abertos para ouvir apenas o que o Senhor quer que eles ouçam, e que o Teu nome seja glorificado. Amém? Bom, antes de mais nada, não precisa nem abrir a Bíblia agora não, gente, que é um trecho muito conhecido. Eu vou fazer uma leitura muito rápida de um versículo que está em João 3,16, a maioria conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu resolvi começar com esse versículo, que acho que embora a gente vá falar de batismo, acho que a gente tem que falar de Cristo o tempo inteiro, né? A gente fala que o nosso objetivo aqui é ser cristocêntrico, então começar e terminar falando de Cristo é muito bom. Eu tenho algumas perguntinhas simples aqui. A primeira delas é: Deus enviou Jesus ao mundo para quê? Qual é o objetivo? Ele veio para curar também, ele curou, mas já existia cura antes dele vir, né? Ele fez o paralítico andar, ele fez o cego enxergar, o mudo falar, ele ressuscitou mortos, ele tirou a depressão, ele livrou as pessoas de possessões malignas, mas ele veio para salvar. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio para trazer vida eterna, e para que, como o versículo foi lido, para que todo aquele que crê nele não pereça, não morra, mas tenha vida eterna salvação. Vamos voltar um pouquinho para o batismo. Existe uma discussão que é antiga e um pouco insistente, né? Se o batismo é uma ordenança, se o batismo é um costume, se ele é só um rito, se as pessoas devem se batizar ou não, se elas podem se batizar ou não. No meu entendimento, são palavras minhas, é uma discussão até quase que besta, sabe? É aquele tipo de discussão se a saia da mulher tem que ser no joelho, um pouco para baixo, um pouco para cima, se a mulher pode usar brinco na igreja ou não, se o homem pode vir de bermuda ou não. Eu acho que são discussões que nunca levaram a gente a nada. E é uma discussão muito antiga. Acho que não tem como a gente falar de batismo sem tratar um pouco dessa discussão.
Basicamente, resumidamente, nós temos dois pensamentos a respeito de batismo. Nós temos o time que acredita que o batismo é uma ordenança, assim como acreditam que a ceia é uma ordenança e assim vai. Não resumindo apenas a isso, mas boa parte deles cita Marcos 16, que fala que quem crê e for batizado será salvo. Crer e for batizado. São duas coisas diferentes. A maioria das pessoas que crê que o batismo é uma ordenança pensa dessa forma. Tem o time daqueles que... Time é modo de dizer, né, gente? Tem o grupo daqueles que acreditam que é um ritual, é um rito bom, é um bom costume, como a ceia, mas que não é uma ordenança. Afinal, o que seria o batismo? Vamos pensar primeiro na origem da palavra. Tanto no grego quanto no hebraico, o batismo vai sempre levar a a origem da palavra vai sempre nos levar para uma questão de mergulho. Mergulho, ser submerso em águas, imersão, né? Estar submergido sob águas. Não à toa, João, o Batista, né? A gente fala João Batista, mas ele é João o Batista, aquele que batizava. Ele tinha esse nome justamente por isso, porque ele mergulhava as pessoas no Rio Jordão, levantava de novo, batizados estavam e assim vai. Bom, agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, digital ou física, em Mateus 3, versículo 11. É onde... acho que é a passagem mais importante que a gente fala sobre batismo, que é o batismo de Cristo, né? Cristo foi batizado. Só para dar um contexto enquanto vocês abrem aí, João Batista estava descendo a lenha no pessoal mesmo, falando mesmo. Não é à toa que alguns versículos antes do que a gente vai ler, ele chamou os fariseus de raça de víboras. E ele falava muito sobre se arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Dentro deste contexto, acharam? Mateus 3, 11. Dentro deste contexto, a gente vai ler do 11 ao 17, tá bom? No 11, fala assim, e eu, João Batista falando, não é o João discípulo, tá, gente? É o João Batista, primo de Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, está falando de Cristo, dando um spoiler aí, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias, né, em algumas traduções, eu não sou digno de desamarrar, de desabotoar, enfim. Ele, Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, talvez esteja um pouquinho diferente na tradução de vocês, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 12. Agora vamos para o 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Alguns dos discípulos de Jesus também eram discípulos de João Batista, né? Alguns já tinham sido batizados por João Batista, inclusive. E Jesus chegou para ser batizado por ele. Mas, agora a gente está no 14. Valeu, Vanessa. Mas João se opunha, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ou seja, João Batista falou, eu não posso te batizar, eu deveria ser batizado por você. Eu imagino que talvez essa conversa até tenha demorado, né? Talvez João Batista tenha relutado muitas vezes, a Bíblia simplesmente reduziu em uma frase, né? Mas fato é, ele falou, eu não posso te batizar. Mas pela insistência de Jesus para que a Bíblia, ou melhor, que a palavra fosse cumprida, assim aconteceu. 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Maravilha? Bom, vamos pensar aqui. Eu gosto de pensar que a gente tem 3 caminhos quando a gente quer discutir alguma questão da Bíblia que é
tida para uns como uma regra, para outros como um ritual. O povo judeu tinha muito ritual. Os cristãos também têm vários rituais, os católicos têm seus rituais. Na verdade, toda religião tem. Eu pensei em 3 caminhos interessantes para a gente discutir em cima desse texto e um pouquinho de outros também. O primeiro deles, eu acho que a gente pode seguir um caminho para ser bem literal nessa leitura, bem literal mesmo. E aí, quem puder abrir, por favor, em Lucas 19, no versículo 9, fala sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Para quem não se lembra, Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era uma pessoa certamente odiada no meio do povo judeu, e ele era de baixa estatura, ele era baixinho. Então, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por um determinado local, e uma multidão estava com ele pensou, eu não vou conseguir ver Jesus. Né? E aí ele sobe numa árvore para ver Jesus, conseguir visualizar Jesus melhor, e quando chega lá em cima, Jesus fala, desce daí, eu vou pousar na sua casa, hoje eu vou dormir na sua casa, vou me hospedar na sua casa. Quando isso acontece, aqueles que estavam à volta de Jesus acharam aquilo muito estranho, pensaram, opa, peraí, não, você sabe quem ele é? Ele é um cobrador de impostos, você vai dormir na casa dele, nós vamos pousar na casa dele. E aí em Lucas 19, 9, tem uma... Aí eu vou ler a minha versão, tá, gente? Uma versão diferenciada um pouquinho da Bíblia, mas acompanhem com a Bíblia de vocês aí, por favor. Em Lucas 19, 9, Jesus fala assim, virá salvação a esta casa depois que você se batizar nas águas. É isso que está aí, não? Essa é a versão proibidona. Na verdade, a gente sabe que não é isso. Cristo falou prontamente. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje. Hoje no grego significa hoje, no hebraico significa hoje, em português significa hoje. Eu acho importante a gente pensar nisso porque, por exemplo, espero que hoje eu vá almoçar na casa do Washington, que vai ter um belo de um banquete, que eu não preciso levar nada, nem um refrigerante. Oi? Oi? Que tem um presente, né, para mim, para Morena, enfim. Hoje chegou salvação. Hoje chegou salvação na casa do Zaqueu. Não é lá na frente, se tal coisa acontecer. Aproveitando que a gente está em Lucas, vai um pouquinho mais para frente, Lucas 23, a partir do versículo 42. Está bem pertinho aí. Aqui já é um outro contexto. Aqui Jesus já estava... Aqui Jesus já estava sendo crucificado. Todo mundo abriu aí? Lucas 23, a partir do verso 42. Vamos ler o 42 e o 43. Na minha Bíblia aqui, diferente, Jesus falou assim, Jesus estava respondendo ao ladrão, a um dos ladrões que estavam ali ao lado de Jesus. Né? Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um desafiou ele. O senhor é mesmo filho de Deus? Então sai daí. Tira a gente daqui. E o outro falou, não, ele não merece estar aqui. Nós merecemos estar aqui. E logo em seguida, acompanha aí, fala mais ou menos assim. Em verdade te digo que, se saíres desta cruz, fizer o curso de batismo, descer nas águas, um dia comigo estarás. E aí tem uma outra versão de algumas igrejas que ainda acrescenta, fala assim, mas se fores congregar em outra denominação, terás que se batizar de novo. Porque o batismo anterior não é aceito aqui. Depois a gente que é herege, né? Depois a gente é chamado de herege, de seita e tal. É interessante como, ao longo do tempo, nós, enquanto igreja, a gente faz parte disso, né? A gente faz parte desse movimento. A gente consegue pegar tudo que Deus nos deu de bom, transformar em algo ruim e, com o tempo, piorar ainda. É impressionante. Nós estávamos falando do batismo de João, do batismo de Cristo,
Eu vou falar um pouco mais a respeito. E agora tem o batismo da denominação tal, que tem que anular o batismo anterior porque não vale, né? Uma carteirinha diferenciada, porque... Imagina, Austin, tipo, alguém se batizou em tal lugar ou se converteu na igreja tal. Aqui, você vai ter que se converter de novo, porque a gente tem que acompanhar. Enfim, na verdade não foi isso, nós sabemos que não foi. O que a Bíblia diz em em Lucas 23, 42 e 43? Cristo responde assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A mesma coisa que ele respondeu para Zaqueu. Hoje veio salvação à sua casa. E mais uma vez Deus falou: hoje estarás comigo no reino dos céus. Alguns falam paraíso, outros falam céu, enfim, não vamos discutir aonde ele foi, mas ele certamente foi estar com Cristo. Os mais antigos talvez vão se lembrar, tem uma música que eu gosto muito, assim, que falou muito no meu coração. Não sei se é a música, mas o autor é conhecido para muita gente, que é o Sérgio Lopes. Já ouviram, né? Pelo menos? Ah, tá. Nem da minha, poxa, é porque eu li na internet, entendeu? Sérgio Lopes tinha uma canção muito bonita, que o título é O Rei e o Ladrão. Se eu não me engano, o título é O Rei e o Ladrão. Eu não vou cantar aqui, porque senão vocês vão embora. Capaz de Jesus até antecipar a volta dele. Essa canção, eu acredito que Sérgio Lopes foi muito feliz, inspirado por Deus, porque fala exatamente dessa conversa que este ladrão teria tido com Cristo. E é legal que fala assim, meio que sobre a ótica do ladrão. Não sei se vocês já ouviram, mas ela fala assim: meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não importava a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei com grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Seu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude entender minha dor, tinha ao meu lado um rei morrendo por falar de amor. Na luz do seu olhar senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim, creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Vou dar uma arrepiada. Ninguém jamais me olhou assim. Eu lembro de uma outra passagem onde os guardas do templo foram prender Jesus. E eles voltaram dizendo: não tem como. Nenhum homem falou como este homem. Ninguém falou como ele. Imagina o olhar de Jesus para aquele ladrão no último momento da vida dele. Talvez alguns minutos ou algumas horas ele tenha morrido. Esse cara estava com o pé no inferno já. Bom, se a gente olhar de uma forma muito literal, Cristo salvou hoje. A salvação chegou hoje à casa de Zaqueu. A salvação chegou à vida desse ladrão hoje, não é amanhã, nem depois, não precisou fazer nada. Porém, ser literal às vezes é um problema. A Bíblia tem traduções, a Bíblia tem, enfim, tem que pensar com muita calma, né? Uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, enfim. Essa semana, eu acho, aconteceu uma coisa lá em casa interessante. Eu estava numa correria pintando o quarto do Miguel e trabalhando, aquela correria de sempre. Minha sogra estava lá em casa e a Thaís falou o seguinte: amor, corre porque está armando chuva. Tira o edredom lá, vai lá, tira o edredom. Aí eu fui lá, tirei o edredom. Aí no outro dia de manhã, estava levando ela no Unimed, ela falou assim: amor, você tirou só o edredom? Tava cheio de roupa no varal, tinha calça, tinha... Eu falei: você pediu para eu tirar o edredom. Eu tirei o edredom. Errado eu não estou. Mas agora, falando sério, olha lá, ó. Quem tá no meu time aí? Aí, ó. Agora, falando sério, de verdade, gente, juro.
eu juro, na minha cabeça, eu juro que eu pensei assim, eu imaginei, porque ela sabia, eu tava com roupa, eu tava com as mãos sujas de tinta e tal, tanto é que esses dias eu quase não consegui pagar o Pix, porque a tinta tava na digital, enfim. E eu pensei, tá armando chuva, ela pediu para eu correr e tirar o edredom, que é o mais complicado de lavar de novo. Os outros bateu uma aguinha e joga... Eu juro que eu pensei nisso. Pô, edredom é complicado. Mas, enfim, ser literal tem esses problemas, né? Dizem que os portugueses são assim. Você chega para um garçom e fala, tem coca? Ele tem, e vai embora. Você não pediu coca, você perguntou se tem. Dizem que eles são assim. E eu não sou descendente português, eu acho. Bom, o primeiro caminho é a gente tentar ser muito literal. A gente pegar a palavra, seja para esse assunto, seja para qualquer outro, e encontrar ali, letra por letra, para a gente entender o que a Bíblia quer dizer. O outro caminho é a gente, em vez de ser muito literal, é a gente tentar ser um pouco mais interpretativo. Vamos tentar interpretar, vamos encontrar algum lugar ali que a Bíblia talvez não seja tão clara para a gente interpretar, pedindo a orientação e inspiração do Espírito Santo. E aí eu quero voltar um pouquinho para o texto de João, quem quiser voltar a João 3:11. Duas coisas me chamaram a atenção no texto de João. O primeiro deles ele começa dizendo o seguinte, eu vos batizo com água para arrependimento. Ele é muito claro nisso. Bom, peraí. Se é para arrependimento, o batismo tradicional que nós temos nas igrejas não faz sentido. Porque a pessoa não se arrependeu naquele momento, ela já se arrependeu, já se converteu, já aceitou a Cristo, como algumas igrejas costumam dizer, está caminhando com Cristo há um tempo, alguns meses, alguns têm que passar por um curso e tal. Enfim, a gente brincou com o curso, mas alguns têm que passar por isso. Mas não é ali um momento de arrependimento. Eu não imagino que João Batista, era um pouco para ontem como Cristo. Você quer se arrepender? Bom, se arrepende. Levantou, próximo. Não vai? Então tá bom. Então comece a voltar aqui outras vezes para ver se você de fato está arrependido. Daqui a um tempo eu vou te batizar. Não. Está arrependido? Batizou, levantou. Vamos imaginar que alguém aqui hoje fala, eu quero mudar minha vida, eu quero me entregar para Cristo. Se o batismo nas águas era um batismo para arrependimento, é agora que ele está arrependido. É agora que é um momento de transformação na vida dele. Então vai lá, Fabinho, pega lá o batistério, caixa d'água, vamos batizar o cara agora. Porque é agora que ele está arrependido. O batismo de João Batista, ele deixou muito claro, é para arrependimento. A segunda coisa que eu acho bem interessante nesse texto é o seguinte, João fala de duas coisas. Eu vos batizo com água para arrependimento. Duas coisas interessantes aí. Ele fala do modo de se batizar. Água. Ele batizava com água. Imersão. E ele fala do propósito para arrependimento. Continuando o texto, ele fala, mas virá outro que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Este vai te batizar com o Espírito e com o fogo. Modo de se batizar de Cristo. De Cristo batizar com o Espírito e com fogo. Mas qual o propósito? O texto não fala qual o propósito. João Batista tinha um propósito, arrependimento. No texto dele, na conversa dele, que foi aqui escrita por Mateus? João? Ele não diz para que Cristo batizava. Qual era o propósito do batismo de Cristo? Se a gente for interpretar, entendo eu que era o mesmo propósito. Senão ele ia falar que era para outro propósito. Olha, eu batizo na água para arrependimento. Vai vir outro que vai batizar com o Espírito e com fogo. Se ele não cita qual é o propósito, eu interpreto que é o mesmo. Então, neste caso, o batismo de Cristo, ele tinha o mesmo objetivo, arrependimento. O mesmo objetivo. A diferença é no modo. Mas por que a gente foca no batismo das águas de João Batista? Por qual motivo? Se ele mesmo disse que ele era o pequeno, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Numa outra situação, os discípulos chegam até ele e falam, Jesus está curando, Jesus está fazendo isso, está ganhando discípulo. Ele falou, que bom
que eu diminua e ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Ele era pequeno comparado a Cristo, assim como Paulo era pequeno comparado a Cristo, assim como qualquer um de nós é pequeno comparado a Cristo. Mas por que a gente foca nessa externalidade de ter que descer as águas para mostrar-se arrependido? Em algumas igrejas, para ter a carteirinha de membro, para poder ceiar, e assim vai. Eu acho que as igrejas, de um modo geral, elas são muito preocupadas com o que é visível. Você tem que ter uma carteirinha de membro. Tem lugar que, se você não dizima, o seu nome não aparece no hall de dizimistas. Se você não fez tal coisa, você não ganha um determinado certificado. Sem certificado você não prega, você não faz, aquela coisa toda. Mas se a conversão, se o arrependimento é algo interno, acho que tanto o arrependimento que João pregava, tanto o arrependimento de Cristo falava. É interno, a gente não precisa ver. Mas João fazia dessa forma, ele externalizava isso. Maravilha, assim como tinha um óleo ungido, assim como muitos fazem até hoje com a ceia, não tem nenhum problema. Mas por que a gente coloca algo de João ou de qualquer outro acima do modelo de Cristo? Isso me incomoda muito, sabe? Ninguém pode estar sequer perto de Cristo, né? Na última pregação, ano passado, a gente falou um pouco sobre Cristo versus Bíblia, né? Que em alguns momentos a gente pode interpretar uma passagem da Bíblia dizendo: opa, eu acho que isso aqui está diferente do que Cristo falou, não interessa, então fica com Cristo. E essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades quando eu fui preparar essa pregação, porque eu falei da outra vez sobre a ceia, né? Alguns entendem, na verdade muitos entendem, que Paulo, quando dizia que você precisa ceiar, alguns entendem que Paulo dizia que você devia ser batizado, você precisava entender o que significava aquilo. Nós não entendemos dessa forma. Só que entre Paulo e Cristo, Cristo. Agora, entre Cristo e Cristo, a gente fica com quem? Por quê? Vamos lá. Vamos voltar para Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Palavras de Cristo. Mas Cristo salvou um condenado à morte, falou que naquele dia ele estaria com ele. Aquele dia houve salvação para ele. Então, parece que aqui está de um jeito, aqui está de outro. Entre Cristo e Cristo, eu fico com quem? Se a gente voltar lá para o texto de João 3, a gente leu até o versículo 16, né? Que diz que... Não, agora João, voltei para João. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra e tenha vida eterna. Mas o 17, 18 fala assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aí o 18 fala: quem nele crê não é condenado. Não fala do batismo, quem nele crê. Engraçado que no outro texto, em Marcos 16, fala: quem crê e for batizado. Quando a gente caminha para essas interpretações, a gente pode ficar perdido. Pode ficar perdido. E aí eu acredito que a gente tem que ir para uma terceira via. Não adianta ser literal, não adianta a gente tentar interpretação, porque a igreja A vai interpretar de um jeito, a B vai interpretar de outro. Dizem por aí que tem 3 verdades, né? A nossa, a do outro e a verdade verdadeira. Eu acho que nós devemos partir para o lado de Cristo, e agora eu vou falar de uma outra forma. Cristo jamais vai ser incoerente. Eu vou ser incoerente. O Marcelo pode ser incoerente. O Washington pode ser incoerente. O Washington aparenta ser um excelente marido. Não é, filho? De vez em quando ele fala que leva café da manhã na cama, sempre e tal. Ele é. Mas ele pode deixar de ser. Ele pode deixar de ser. Ele pode, de repente, mudar. Ele pode falhar. Ele pode falar que vai fazer uma coisa e fazer outra. Pode pegar o edredom e não pegar a roupa. Assim como eu posso, da próxima vez, pegar todas e ganhar uns pontos. Né? Oi? Recuperar os pontos perdidos, né? É verdade.
Não, mas a gente faz mais alguma coisa, traz um chocolate, assim. Mas Cristo, ele é um só do início ao fim. Eu acho que a gente tem que, às vezes, esquecer um pouco outras coisas e falar só de Cristo. Cristo nunca falou uma coisa e fez outra. Tem uma frase que é muito comum no nosso meio, né, que é: faça o que eu digo, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não existe isso para Cristo, não tem como. Com Cristo é: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Eu acho que a gente precisa esquecer um pouco essas interpretações para pensar no seguinte: Cristo salvou uma pessoa hoje, não precisou do batismo. Alguém aqui conhece, não precisa levantar a mão se for a própria pessoa, mas alguém aqui conhece alguém que se casou e não teve uma festa? Eu conheço pessoas. Sim. Tem um casal que me convidou a minha Thaís para fazer parte, né, para ser padrinho deles no meio do ano, e eles provavelmente não vão fazer festa de casamento. Aí eu pergunto: o casamento vai valer? Vai valer. O Pedro fala muito algo que é interessante. É aniversário da Fernanda. Vamos todo mundo lá cantar parabéns para ela. Vamos fazer uma festinha. Aí na hora do parabéns todo mundo vai embora. Ela não cantou parabéns. Ela deixou de fazer aniversário? Ela fez aniversário do mesmo jeito. Ficou mais velho do mesmo jeito, né? A gente fica mais velho todo dia. O batismo é uma forma de expressar externamente aquilo que está interno. Porque o próprio João Batista falava arrependimento. A gente não consegue medir arrependimento de ninguém. Impossível saber se alguém de fato se arrependeu. Quando a gente falha com um amigo e vai lá e pede perdão, dá para saber se de fato aquele perdão é sincero? Cara, de fato é impossível. A gente pode imaginar, a gente conhece o jeito da pessoa, se for muito próxima, a gente vai ver até mesmo as próximas atitudes da pessoa para ver se ela mudou. Né? A própria Bíblia fala de se arrepender e deixar, né? Mas a gente não pode pegar nenhuma externalidade e achar que ela é mais importante do que está interno. Porque externamente, Israel, se a gente voltar lá para o Antigo Testamento, ele estava fazendo festas e mais festas. O rei estava lá, e muitas vezes, Cristo não, é Deus, né? Cristo, ele levantou um profeta para mostrar a podridão que está tendo, começando no palácio do rei e descendo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele já estava cometendo vários erros. Pegou a mulher do amigo lá, do amigo próximo, o cara era considerado um dos valentes lá de Davi e tal. Foi lá, pegou a mulher do amiguinho, engravidou, mandou matar o cara, colocou ele na frente da guerra lá, vai lá, coloca na frente da guerra lá e manda matar ele. E ele estava vivendo muito bem, muito tranquilo, até que levantou-se o profeta Natan para mostrar tudo o que ele estava fazendo de errado. Até aquele momento, acredito eu, que todo mundo olhava para Davi e via ele como um exemplo. As externalidades, elas enganam demais. Tem gente que, se entrar aqui e ver a gente pregando de bermuda, não vem chinelo não, né? Eu volto e meio vem chinelo. Acordo, correndo, já ponho pijama, já trouxe um negócio de pijama sem querer. Sem querer, na praça, inclusive. Aí ele virou e falou assim... Aí ele falou: papai, eu tô de pijama. Eu falei: não tá não. Aí passou a Bia, do Pedro, né? Bocuda. Virou, tá sim. Para quem tá de fora, é um absurdo isso. Para quem tá de fora, às vezes olhar assim, se a pessoa não tiver de terno e gravata, uma vez, não vou falar quem nem onde, para não expor ninguém, mas eu estava numa determinada igreja, aí uma pessoa falou assim: vai ter uma reunião agora dos obreiros. Corre e pega, por favor, teu terno. Eu falei: você está de sacanagem? Sábado de tarde, 3 horas mais ou menos, um calor absurdo, devia estar uns 30 graus, você vai botar terno para ficar sentado num lugar sem ar-condicionado? Para quê? Porque tem que ter o terno. Tem um problema ter um terno? Não. Mas tem um problema muito maior quando a gente obriga a pessoa a ter um terno, ou que a gente proíba. Se a gente obrigar uma pessoa a se batizar para ela mostrar arrependimento, o batismo nas águas, a gente está errando. E se a gente proibir essa pessoa de se batizar, a gente está errando também. A Morena nasceu no dia 11/11, né?
Dia da Shopee. Dia da Shopee, enfim. A gente foi registrar ela no cartório quase 2 semanas depois. Ela correria, tá? Estava internada, muita coisa na cabeça. Eu falei, amor, não estou preocupado com isso, ela nasceu, ela existe. Não é a falta de um documento que vai mostrar que ela não existe. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão externas que são totalmente necessárias. Todo mundo já ouviu falar que de vez em quando alguém tem que fazer prova de vida lá no INSS, provar que está vivo. Capaz da pessoa sentar lá e falar, ó, sou eu, olha a minha cara, olha a minha digital. Aí o cara fala, tem como você provar que está vivo? Qual é a prova maior do que ele estando lá? Cristo nunca se preocupou com o que está por fora. Ele se preocupou muito com o que está por dentro. E aí eu acho o grande problema da gente valorizar o que está por fora, porque isso não vale nada. Voltando para cá, aí eu vou entrar no batismo de Cristo, que de fato é o melhor. Batismo de Cristo. João Batista foi muito claro. Eu batizo com água para o arrependimento. Vai vir um outro depois, vai batizar com o Espírito e com o fogo. E o interessante é que esse batismo, como a gente já falou, também é um batismo de arrependimento. Só que a diferença é o seguinte, quando você crê em Cristo, você já se batizou. Porque se você crê em Cristo, o Espírito dele já entrou em você. Não tem como você crer em Cristo sem o Espírito de Deus. E o Espírito que João Batista falava que seria um dos sinais do batismo de Cristo, já entrou em mim. Se eu realmente creio em Cristo, eu já me batizei. Podemos fazer a festa? Maravilha! Vai ser muito bom fazer a festa. Mas se não fizer, é o símbolo. Exato. Olha só. Qual que um dos símbolos do casamento? Aliança. Cadê minha aliança? Morena nasceu. Calma que agora eu não perdi ponto não. Morena nasceu, aí naquela correria, piloto de fuga, tá? Esse aqui. Liguei para Fernanda já falou isso aqui, né? Fernanda, a única pessoa que eu liguei, desesperado e tal, desliguei o telefone, fui fazer a parte burocrática lá. Quando eu estou subindo a rampa, tá passando os dois aqui chegando de carro. Na correria, falou, não pode entrar com aliança, com anel, com bijuteria, com nada. Tirei tudo, bota no saquinho, coloca a roupa, veste aquela roupinha azulzinha horrorosa, parece um TNT, acho que é até um TNT, sei lá. Beleza, aí nasceu, fica aquela roupa um tempão, aquela coisa, lá no outro dia, no mesmo dia. Inverti, tirei a blusa, joguei de volta, peguei minha roupa, deixei a aliança. 3 dias depois eu fui lembrar da aliança, não sei onde está. A menina da Unimed falou, olha, a primeira coisa que a gente descarta aqui é isso, é o material. É a roupa, isso aí é considerado questão de higiene. Então, na hora que a gente recebe, já manda para algum lugar, talvez tenha até incinerado sua aliança. Eu falei, tudo bem. É bom ter aliança? Diz quando a Thaís brinca comigo, você sente sem aliança, você quer, blá, blá. Mas não mudou nada para a gente. E aí que está o ponto. A gente pode, e eu acho que a gente deve, para quem quer, ter os símbolos. Eu tinha aliança e vou ter de novo. Ontem eu estava passando com minha mãe no shopping, ela passei em frente, sei lá, uma loja, ela falou, tem que comprar. Eu falei, tá bom. Essa simbologia mostra para a gente o seguinte, vamos comemorar? Vamos. Mas pensem, essa comemoração do batismo não é para o mundo ver, é para a gente. Quem que vai num casamento? Você não chama pessoas de fora para mostrar que você casou. Você chama os amigos, os padrinhos, os parentes, as pessoas mais próximas. Você está mostrando que você casou, você está comemorando com as pessoas que já sabem que você vai casar. Simples. Simples assim, elas já sabem. Então, assim, o batismo, quem que normalmente vai no batismo? Chama os pais, chama os amigos, a própria igreja normalmente se reúne. São pessoas que já viram a sua conversão, que já sabem que você se converteu, já sabem que você se arrependeu. Não é ninguém de fora. Mas Cristo se preocupa muito mais com aquilo que a gente mostra para quem está lá fora. E não é aliança. Porque com ou sem aliança, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Não interessa isso aqui. Concorda? Com ou sem uma carteirinha de batismo, se eu me batizei entendendo que é um símbolo, um sinal de arrependimento de uma nova vida, eu tenho que ser um pai melhor. Não tem como, gente. Se a gente se arrepende e começa a caminhar com Cristo, tem que ser um pai melhor, um filho melhor. Mesmo que aos poucos, como dizem aí, 1% por dia. Tem que ser um patrão melhor.
tem que ser um empregado melhor. A gente tem que avançar em alguma coisa. Isso o mundo vê. Isso o mundo vê. E outra, vê muito mais do que os próximos. Porque aqui é fácil ser crente. Eu ouvi isso a vida inteira. Não é que é fácil, mas aqui é um ambiente onde só tem cristão. A gente se ama. Lá fora é mais difícil. E é lá para fora que a gente tem que mostrar esse sinal. E não adianta o sinal externo, é o sinal interno, que as pessoas vão perceber se aquilo é de verdade ou não. O batismo de Cristo é melhor por isso. Quem crê nele já se batizou. E o crer em Cristo não é um ato solitário. É mais ou menos, eu gosto de dar exemplo como se fosse pai e filho, porque agora tem dois, né? Imagina uma criança está aprendendo a andar, caminhar, vai, tropeça e cai. Ele sempre quer que o pai ou a mãe vá lá levantar. Ele fica com medo, ele fica com vergonha, ele se sente inseguro, aí o pai vai lá e levanta. Os dois se levantam. Crer em Cristo não tem como crer sem que o Espírito entre em nós. Então, crer em Cristo não é um ato solitário. É um ato conjunto. Quando eu creio em Cristo, eu já tenho alguém que está me dando a base para crer nele. Eu não tenho capacidade de crer em Cristo, quem ele realmente é, como Cristo diz. Crê em mim, como dizem as Escrituras. Não é do seu jeito. Creio que Cristo foi lá um profeta, uma pessoa muito importante. Não tem do Espírito aí. Mas crer nele, como dizem as Escrituras, e mudar de vida, eu não faço isso sozinho. Um dia o Marcelo creu nesse Cristo. Creu, tá certo? Creu, é? Um dia ele creu. Ele acreditou nesse Cristo. Ele não fez isso sozinho. Alguém pode ter ajudado? Pode. Um amigo pode ter falado alguma coisa. Mas no momento em que houve uma transformação, foi o Espírito que entrou nele. E ele passou a crer por causa desse Espírito. Então ele está junto com alguém. Por isso que o batismo de Cristo é o seguinte: se converteu verdadeiramente, você já é batizado. Quer fazer mais alguma coisa? Quer fazer uma festa? Vamos embora. Mas o principal você já fez. E aí, voltando no ponto que eu tinha falado, duas coisas importantes, no meu entendimento, imprescindível para que alguém se batize. Primeiro, quer se batizar? Se batize primeiro. Ou seja, quer se batizar nas águas? Entenda que primeiro você tem que ter o batismo de Cristo. Você crê nele, de verdade. Você crê quem ele é. Primeira coisa, não tem como você... Para que você vai descer as águas se você é o mesmo homem? Aí entra a externalidade. Quem está próximo acha, é um homem novo. Mas Cristo sabe que não é. Segundo ponto, não batize nas águas se você acha que você precisa ser batizado. Eu acho que se você pensa que você precisa ser batizado, talvez você não tenha entendido o propósito do batismo. Eu preciso de uma festa para provar que eu casei? Não, você não precisa da festa. Eu quero a festa. Eu quero comemorar com as pessoas que estão próximas a mim. Eu quero me batizar porque eu quero que as pessoas que vivem a mesma fé que eu comemorem aquilo comigo. Aí sim. Aí a gente pode voltar no batismo das águas. Tem gente que batiza no rio, tem gente que batiza, tem gente que vai até para Israel se batizar, tem gente que batiza na piscina, não interessa como. Mas é uma forma de festejar o que já acontece lá dentro. Então eu gostaria de finalizar dessa maneira. Quer se batizar? Se batize antes, em Cristo. E depois, se você ainda entende que é preciso se batizar, dá um passo para trás, segura. Pede para o Espírito Santo trabalhar em você. Quando você entender que você quer aquilo ali e é prazeroso, não é uma cobrança do pastor, da igreja A, B ou C, não é para fazer parte de algum ministério que exige que você seja batizado. Quando você tiver esse entendimento, aí sim, se batize. E para quem quer fazer isso, não sei a data ainda, parece que está sendo estudado, nós vamos ter um batismo, está definindo o dia, data, bonitinho, se vai ser piscina, fazer no Rio, Paraíba, alguma coisa aqui. Procura a Fernanda, tá? Fala, eu quero me batizar. Enfim, não sabemos nem quem vai batizar. Mas é isso. Bom, vamos orar? Pode ficar sentado, pode levantar se você quiser. Deus, eu agradeço ao Teu Espírito Santo, porque tudo aconteceu conforme a vontade dEle e não a nossa. Eu agradeço ao Teu Espírito Santo, porque
As palavras que foram erradas, ele vai corrigir porque ele ama cada um. E aquelas palavras que não foram ditas, vão ser ditas por ele, porque o Senhor tem algo especial para cada pessoa. Cada um vai receber de um jeito. Outros vão entender agora, outros lá na frente. Alguns estão aqui, outros vão ver essa pregação pela internet, pelo Spotify, pelo YouTube. Mas que o teu Espírito Santo possa tratar com cada um. E que nós possamos, enquanto igreja, amar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que de fato é verdadeiro que o Senhor deixou. Aquilo que impacta o mundo. Não aquilo que impacta simplesmente o nosso exterior. Que o Senhor possa trabalhar no coração daqueles que querem se batizar. Que o Senhor trabalhe no coração daqueles que tinham peso por achar que precisavam se batizar. E que o Senhor fale com cada um do seu jeito. Nos dê uma tarde abençoada de descanso, de bom trabalho, de convivência com a família. E que durante a semana essa palavra venha reverberar do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, no coração de cada um. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Até semana que vem. Amém.